Bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos há 10 cultos, e hoje é o 11º, aprendendo e crescendo sobre a lei e a graça. O Senhor já, há 10 cultos, há 10 reuniões, tem nos ensinado a importância de entendermos a lei no seu todo e entendermos a graça no seu todo. Porque o Senhor, Ele quer um povo zeloso de boas obras. E nós temos entendido que só a graça de Deus pode fazer isso. A lei não faz. A lei ela é inútil. A lei é fraca. E ela não tem o poder para aperfeiçoar, assim como tem a graça de nosso Deus. E hoje nós vamos para o tema desta mensagem de hoje, a 11ª, que é o tempo da reforma. Diga isso, o tempo de reforma. Aqui para mim está D. Dá, eu vou ficar com o dá. O tempo da reforma. Amém? Está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículos 8 a 10. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Onde se tem preceitos da lei, o caminho do santo lugar ainda não se manifestou. Onde se há ordenanças, o caminho do santo lugar ainda não se manifestou. Os homens, eles estão ainda apegados com Moisés. Estão apegados com os preceitos da lei, colocando as leis judaicas dentro da igreja gentílica. Porque nós somos gentios na carne, não somos judeus. E nós não nascemos para cumprir leis. Nós não vivemos para servir a Cristo cumprindo leis. Nós vivemos para seguir a Cristo em liberdade. E também não libertinagem. Amém? Porque a graça de Deus é liberdade, porém não libertinagem. Então, onde se tem preceitos de lei mosaica, nós entendemos que o primeiro tabernáculo continua erguido. Então estão hoje as igrejas, amados, com muitos preceitos da lei mosaica e instituídos no tempo da lei mosaica. E isso precisa desaparecer, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que isso precisa acabar, porque Jesus é o fim da lei. Jesus é o fim da lei. Então na cruz começou uma nova aliança. Na cruz começou um novo pacto. E este pacto de melhores e superiores promessas é vivido por fé e não por obras. Amém? Versículo 9 diz: é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções. Então aqui nós entendemos, olha, não pode beber isso, não pode comer isso, não as proibições impostas pela tradição religiosa. E diversas abluções que o apóstolo Paulo está dizendo são os batismos, as lavagens em água, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então eu vou entender que por um tempo isso foi necessário. O Senhor determinou isso para o seu povo e isso foi levado adiante por um tempo. Qual foi esse tempo? Até Paulo. Paulo foi chamado 30 anos depois da ressurreição de nosso Senhor. Quando Paulo foi chamado, ele também fez algumas coisas que não era para ele ter feito. Mas só depois que ele é levado ao terceiro céu e recebe a revelação da graça de Deus pela boca do próprio justo, então ele começa a insistir com a igreja que não era por obras, e sim por fé.
em Jesus. E esse é o nosso chamado nessa terra. Essa igreja, esse ministério tem este chamado de trazer a reforma. Por isso nós temos esta faixa na entrada, a última reforma protestante. Aquilo que foi dado ao apóstolo Paulo, foi dado a nós, pelo Espírito Santo. E nós temos uma missão nesta terra: levar ao povo de Deus, levar aos filhos de Deus a graça e o conhecimento, a verdade trazida por Jesus. E a partir de agora nós vamos abrir os nossos ouvidos atentamente e ouvir o que o próprio Deus irá falar conosco. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de toda graça e toda verdade. A Ti, Senhor, nós nos dobramos nesta manhã. Nos prostramos, Senhor, diante da Tua palavra, Jesus. Queremos, Senhor, conhecer os Teus mistérios, aqueles que estavam ocultos desde tempos eternos e que agora o Senhor determinou revelar aos Teus santos. E por isso, Senhor, eu oro para que a Tua igreja, Senhor, tenha os olhos do entendimento iluminados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que eles compreendam, Senhor, esta reforma que é urgente dentro da Tua igreja. Que eles compreendam, Senhor, que foram chamados por Ti para esta luta, Senhor, pois nós já descansamos na Tua salvação e não nos atemorizamos, Senhor, de nenhum mal, porque habitamos seguros em Ti, Senhor. Temos a segurança da salvação pelo poder que há no Teu sangue. O Senhor nos salvou. O nosso nome está escrito nos céus, no livro da vida, de onde ninguém irá poder tirar ou apagar. Por isso, Senhor, dá entendimento aos Teus filhos, Senhor. Dá entendimento, Senhor, à Tua igreja. Que cada um de nós, Senhor, que estamos recebendo esta verdade, perceba o quão importante é, Senhor, esta reforma. O quão importantes é, Senhor, as instruções do apóstolo dos apóstolos, o apóstolo Paulo, Senhor. Não foi em vão, Senhor. Não foi por nada que o Senhor deixou escritas estas palavras na Tua palavra, no Teu livro, que outrora não compreendíamos, Senhor. Mas agora entendemos, Jesus, e lutamos por esta verdade. Lutamos, Senhor, pela verdade do Evangelho, Senhor. Entendemos, Senhor, a luta do apóstolo Paulo. Entendemos, Senhor, a luta daquele que o Senhor chamou para pregar o Evangelho aos gentios. Por isso, Senhor, estamos aqui nesta manhã, honrando este Evangelho, Senhor. Honrando esta verdade, Jesus. Honrando, Senhor, este chamado, Senhor, o qual o Senhor nos propôs antes da fundação do mundo, para neste tempo, Senhor, nos unirmos, somarmos força numa só voz, declarando ao mundo que há um só Evangelho a ser vivido, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, Senhor. E aqui nós estamos nesta manhã, levando esta palavra, Senhor, ao mundo, pelas oportunidades de meio de comunicação que o Senhor tem nos dado. Que os Teus filhos recebam esta verdade, Jesus. Que os Teus filhos ouçam esta voz, Senhor, que é a Tua voz nesta terra. E se dobrem, Senhor, diante da Tua verdade. É com humildade, Jesus, e submissão total, Senhor, a Tua graça, a Tua palavra e Teu Santo Espírito que habita em mim, que eu me coloco, Senhor, em Teu altar nesta manhã, para pregar aos Teus filhos, Senhor, para pregar a Tua igreja e trazer, Senhor, do trono de Tua graça a revelação dos Teus mistérios, para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada na Tua verdade, Senhor, e não em mentiras de homens, e que em tudo, Senhor, eles contemplem o poder de Tuas mãos,
Que em tudo, Senhor, eles vejam o agir desta maravilhosa graça sobre a vida de cada um deles. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e não a minha. Eis-me aqui, Senhor, para falar em teu nome. Por isso eu lhe peço, faz de mim, Senhor, um instrumento de valor nesta hora em tuas mãos. Usa minha boca, meu intelecto, Senhor, os dons que estão manifestos em minha vida através do teu Santo Espírito. E tudo aquilo que o Senhor já tem me revelado, que seja nesta manhã revelado à tua igreja, de modo nítido, de modo claro. Que nenhum de nós agora, Senhor, tenhamos perturbações na carne. Que nenhum de nós, Senhor, sejamos atormentados, mas que possamos sim nos aquietar agora, descansar agora em Ti, Senhor, prestar atenção e compreender a Tua voz, para o Teu louvor e Tua glória. E toda a igreja diga amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres salvos e salvos para sempre em Cristo Jesus, homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, no livro da vida, de onde ninguém pode tirar, ninguém pode apagar, homens e mulheres que são chamados por Jesus de pedras vivas, de bom perfume de Cristo, de ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo nesta terra, homens e mulheres com um chamado santo, com uma santa vocação, a qual o Senhor mesmo é quem os capacita e lhes dá a vitória. Nós vivemos em dias, igreja, onde a igreja, chamada cristã, é um sistema religioso humano, escravizador e doentio. Grande parte, a maioria das igrejas, começando pela Igreja Católica Romana, ela martiriza as pessoas em nome de Deus. Ela coloca fardos pesados sobre os ombros das ovelhas de Jesus, em nome de Deus. E sabendo nós que o Senhor levou este fardo pesado sobre si. O Senhor Jesus, Ele, a caminho do Gólgota e na cruz, Ele levou sobre si as minhas dores, as tuas dores, os meus fardos, os teus fardos. Amém? E o cristianismo, a salvação, o novo nascimento, o seguir Jesus, nós sabemos que é anti-religião. Ou seja, cristianismo não tem nada a ver com religião, porque religião são rituais. Que passa ano, entra ano, são as mesmas coisas. Agora, o seguir Jesus é crescer, é ir para aquilo que é perfeito. É mudar o nosso estado natural dia após dia pelo conhecimento da palavra de Deus. Então hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu serei melhor que hoje, porque o conhecimento da palavra de Deus me faz assim. É a graça de Deus que se manifesta em minha vida de dentro para fora. Em Hebreus 13:9 está escrito assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então, tudo que não é graça revelada é uma doutrina estranha. E a Bíblia diz, olha, não se deixe envolver por isso. Não vá por este caminho. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Então, quando eu entendo o que foi feito por mim, quando eu recebo o sacrifício perfeito para a minha vida, eu entendo que não há mais sacrifícios a serem feitos. Eu entendo que o sacrifício que Ele fez valeu por tudo, e uma única vez. Por isso, hoje, na graça de Deus, o único sacrifício aceito pelo Senhor é o nosso louvor. Sacrifício de louvor é a confissão dos nossos lábios, crendo com o nosso coração que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador. Nada mais o Senhor aceita hoje.
no século 21, no tempo em que vivemos depois da cruz, é muito importante entendermos isso, amados. As igrejas estão seguindo a um Jesus que já morreu. As igrejas estão seguindo a um Jesus que foi homem, como eu e você. E como homem, ele nasceu como judeu. Ele viveu a lei, cumpriu a lei, pregou a lei, foi apóstolo da lei. E tudo ele cumpriu. E hoje muitas pessoas dizem, mas Jesus fez tal coisa. Mas ele fez para cumprir. O apóstolo Paulo diz, olha, vós estáis relativamente mortos à lei, pelo corpo de Cristo. Então agora, sejais do outro. Quando o apóstolo Paulo diz que a igreja precisa pertencer ao outro, ele está dizendo, olha, para de olhar para Jesus o Nazareno. Começa a olhar agora para aquele que ressuscitou. Porque a este deveis seguir. A este deveis prestar culto. Porque o que morreu foi o Cordeiro, que pagou o meu e o teu pecado. E nós agradecemos ao Senhor por esta obra perfeita e completa que lá na cruz ele consumou. Mas nós seguimos ao Cristo que ressuscitou. E como que eu consigo seguir a Cristo ressuscitou se eu não o conheço totalmente e bem como eu conheço o Jesus da carne? Eu preciso conhecer Paulo. Eu preciso conhecer o apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, porque ele foi levado ao terceiro céu. O apóstolo Paulo diz assim, olha, os outros apóstolos não me importa. A glória que eles tiveram, isso foi em outro tempo, isso não me interessa. A verdade de Cristo está em mim e eu não abrirei mão desta glória. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos a soberania de Deus. Deus chama um homem que não andou com Jesus na carne. Deus se revela para um homem chamado Saulo, e que depois passa a ser chamado de Paulo, se mostra para ele e diz, para mim é um vaso escolhido. Eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E nós sabemos por que Paulo padeceu, porque a luta dele foi contra a igreja. A luta de Paulo foi contra os judeus. A luta de Paulo foi contra a lei de Moisés, que o povo não parava de praticar. E Paulo apanhava. Apanhava de quem? Do seu povo. Daqueles que também falavam de Deus. Então hoje, a igreja da graça de Deus, ela sofre a perseguição assim como Paulo sofreu. Os líderes da graça de Deus apanham daqueles que ainda seguem o Cristo da carne. Mas a vontade de Deus é que eu e você continue pregando. Por mais que eu e você apanhe, nós não podemos nos calar, porque o apóstolo Paulo, ele disse, eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Pela igreja, pela verdade do evangelho. Então nós devemos sim entender que precisamos combater a mentira. Mas pastor, está na Bíblia, então, mas isso já caducou. Então aquilo que caducou não é mais para trazer para o tempo presente. O tempo presente é para trazer uma vida por fé. Uma vida onde nós temos que crescer para a perfeição. Então nós entendemos que os que praticam coisas da carne, os que praticam obras da lei, nós temos que entender que tudo que eles fazem é ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, o crente ele entra na igreja, amados, e ele tem uma mudança, porque ele chega do mundo, ele não conhece as coisas de Deus, ele começa a se adaptar com as coisas de Deus, e ele tem uma leve transformação. Porém, ele estaciona ali. Por quê? Não há perfeição do evangelho. Há os rituais, há as obras da carne. Aquilo que entra ano e sai ano são as mesmas coisas. Então o crente entra na igreja, ele tem uma leve transformação, ele se torna em nova criatura, porém ele vai morrer com 30, 40 anos de igreja do mesmo jeito que ele entrou. Eu louvo a Deus pela minha vida e pela vida de irmãos que estão aqui, que em 4 anos as nossas vidas não são mais as mesmas. Porque a palavra da graça de Deus nos aperfeiçoa, nos leva a novos patamares, nos coloca acima com Deus.
Amém? Então, o apóstolo Paulo ele está citando aqui neste versículo exatamente isso, esses rituais judaicos da época, mas que também retrata a igreja atual com os seus ritos, seus batismos, os seus votos, as suas proibições, suas campanhas, as modas evangélicas que hoje estão dentro das igrejas e não servem para nada, a não ser para corromper a sã doutrina. A Bíblia diz que tais coisas iriam existir até o tempo da reforma. E já se passaram quase 2000 anos. E estão as igrejas praticando e fazendo as mesmas coisas. As igrejas estão aí fazendo jejuns, falando do diabo, falando do inferno, falando da grande tribulação, falando da marca da besta. Ovelhas estão morrendo de medo desta coisa agora do chip, achando que esse chip é a marca da besta. A falta de conhecimento traz destruição, igreja. A marca da besta ela aparecerá quando? No período da grande tribulação, antes não. E o número da besta nós sabemos que é 666. Um chip de identificação não é marca de besta nenhuma. Amém? Então, as igrejas não estão trazendo as boas novas de grande alegria, porque isso é o significado da palavra evangelho, boas novas de grande alegria. Amém? Então, eu não posso viver com uma vida temerosa, eu não posso ter medo do diabo, eu não posso ter medo do inferno, eu não posso ter medo de coisas ruins. Por quê? Porque aquele que venceu por mim é maior e habita em mim. E o diabo não tem poder sobre a minha vida. O diabo não tem poder sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor. Hebreus 7, 18 e 19 diz assim: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. A esperança superior pela qual nos chegamos a Deus é a graça maravilhosa de Deus. É o viver por fé e não por obras. Estão entendendo? Então assim, alguns podem até dizer: não, mas isso não tem nada a ver, não. Mas espera aí, amados, está na Bíblia. Está na Bíblia. Se não tivesse nada a ver, não estaria escrito. Amém? Sem ser pela graça, não se chega a Deus. Aquele que não entende essas verdades, ele ainda está adormecido espiritualmente. E só a verdade acorda ele. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se o Filho nos liberta, nós verdadeiramente somos livres. Amém? Então, o povo de Deus precisa enxergar as coisas como são de fato. Os olhos ainda estão fechados na maioria, e ainda nos olhos há a escama que precisa vir ao chão, que precisa cair dos olhos do povo de Deus, que é um povo zeloso, mas sem conhecimento. Romanos 10, 2 está escrito: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Amados, é lindo ver o zelo do povo de Deus nessa terra. Um dia eu fui assim. Alguns irmãos aqui andaram comigo lá atrás e conheceram esse zelo que tinha e tem dentro do meu coração. Só que hoje esse mesmo zelo está em mim, somado ao conhecimento. E eu louvo a Deus por isso, porque foi Ele que me deu. Eu não tive mérito nenhum. Aprove a Deus me revelar esta graça no ventre de minha mãe, antes da fundação do mundo, para que hoje eu pudesse pregar aos gentios predestinados a salvação em Cristo por meio da fé, não por meio de obras, não por meio de batismos, não por meios de sacrifícios, não por meios de jejuns, mas levar ao Filho de Deus a crer totalmente naquele que fez o sacrifício perfeito. Levar o povo de Deus a crer totalmente naquele que é o Todo-Poderoso e habita em cada um de vós, está em cada um de vós. Ele não vem te visitar, Ele está em você e jamais Ele vai sair de você, porque é Ele quem te garante a redenção e a vida eterna. Aleluia.
Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Amados, a nossa vida com Deus começou antes do nosso nascimento. Entenda isso. Nós tivemos uma pré-existência com Deus antes de nascermos no ventre de nossa mãe. O Senhor nos criou em espírito. Não tem nada a ver com espiritismo, tá? Não confunda. É a verdade de Deus, porque Deus é espírito. Amém? Então, quando Deus criou os seus filhos, Ele criou em espírito. Todos de uma só vez. E a cada um de nós Ele deu um nome. E esse nome está escrito no livro da vida. Por isso, o Senhor Jesus não está escrevendo o nome de ninguém em livro nenhum. Todos os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. E é estes nomes que Ele está chamando um por um. Quem chama é o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim mesmo, disse o Senhor. Quem chama um eleito, quem chama um filho de Deus é o próprio Deus. Amém? Ele usa a minha e a sua vida para atrair esses filhos, sim. Mas a obra é dele, não é nossa. Então nós entendemos isso. Amém? Que antes de nascermos, estávamos com Deus. E aí quando o Senhor então determinou o tempo oportuno para o meu nascimento e para o teu nascimento, nós somos revestidos de carne e sangue. Aleluia. E hoje somos um espírito com Deus, porque Ele habita no nosso espírito. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Ele, quem? Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí eu lhe pergunto, não, para, segura. Eu lhe pergunto, Jesus destruiu ou não destruiu? Destruiu ou não destruiu? Na minha Bíblia está escrito que Ele destruiu. Eu vou ficar lutando com o diabo aqui por quê? Se o nosso culto é para a glória do nosso Deus que nos salvou. Se o nosso culto tem que ser 100% para aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vou eu ficar lutando com o diabo? De jeito nenhum. Nós sabemos hoje onde o diabo se manifesta. Onde, pastor? Nos filhos da desobediência, que ainda não receberam Cristo como Senhor e Salvador e não tem o Espírito Santo habitando neles, porque o que é de Deus o maligno não toca. Maligno não pode possuir alguém que tem o Espírito Santo, porque maior é quem habita. O Espírito Santo não deixa, mano. Lá o crente sendo possuído. Amado, ainda não é crente. Não se converteu. Se for filho de Deus, já digo isso bem claro. Por quê? Nós pregamos a predestinação aqui neste lugar. Paulo fala e ensina a respeito da predestinação. Os predestinados à salvação, os vasos de honra, e os destinados ao inferno, os vasos de desonra. Jamais se converterão. Não têm parte com Deus e jamais terão. Porque Jesus vem em resgate de muitos. Jesus vem em resgate do seu povo. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nenhum filho de Deus vai se perder. Ouça isso e acredite nisso. Quando o último gentil predestinado confessar Cristo como Senhor e Salvador, esse céu se rasga. E a igreja será arrebatada. Ficará para o período da grande tribulação quem, pastor? Os nossos irmãos judeus, os quais o Senhor mesmo endureceu o coração deles para que eu e você pudéssemos ser enxertados e receber a salvação por graça. Aleluia! Amados, isso é tremendo. Tá tudo aqui, tá? Vou eu ficar lutando com o diabo? Não mais. Sem conhecimento? Às vezes eu ficava até de madrugada, amados, lutando com o diabo. Na batalha espiritual. O que é isso? Se eu tenho um que já venceu por mim. Eu me agarro nisso, eu creio nisso. E o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Vai ter poder sim nestes que ainda estão desgarrados, que não confessaram o nome de Cristo. Amém? Então o diabo tem legalidade na vida destes.
E tem legalidade onde mais, pastor? Naqueles que são dele. É propriedade dele. Amém? Jesus falou, vós tendes por pai o diabo. Amados, os filhos de Deus confessam Deus como pai, Jesus como pai. E os filhos do diabo? Podem até confessar com o lábio, mas o coração está longe. Estão entendendo? Amém, igreja? Atos 20, 29 e 30, olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu sei que depois da minha partida, o apóstolo Paulo ficou 3 anos ensinando a igreja de Éfeso a graça de Deus. Dia e noite, ele ali, ó. Ó, é assim, 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 não faz mais jejum, não faz mais batismo, não faz sacrifício, não faz mais vigília, não tem mais festa de pão asmo, não tem nada mais os 613 pontos de Moisés, agora é por fé em Cristo e por aquilo que ele fez na cruz. 3 meses, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Na despedida, 3 anos, desculpa, 3 anos. Na despedida dele, olha o que ele fala. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Vão distorcer tudo isso, vão adulterar tudo isso e vão colocar fardos sobre vocês. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, não atrás de Cristo. Hoje nós vemos aí, amados, as pessoas, ai, eu quero tocar nele. Ai, eu quero tocar nele. Ai, eu vou lá para ele orar por mim. O que é isso? É falta de conhecimento. O poder de Deus que habita em mim, habita em você. A fé que está em mim, o dom da fé, é a mesma que habita em você, se você crê no Senhor, da mesma forma que eu creio. E essa medida é igual para mim e para você. A Bíblia diz que é uma medida perfeita. Por essa fé, amados, nós temos a vitória em Cristo. Eu não dependo de homens, eu não dependo de pessoas. Não tem aquele lá que é mais poderoso do que eu. Não tem aquela lá que é mais poderosa. Ah lá, a Maria Batatinha, ela vai lá, ela aponta o dedo, ela fala tudo na minha vida. Isso, amados, é feitiçaria. O apóstolo Paulo diz bem claro que isso é obra da carne. Ele já falou e falou tudo, para mim e para você. Eu vou ficar esperando o homem abrir a boca e falar alguma coisa para mim? Eu estou indo contra a Bíblia. Eu estou indo contra o Evangelho de Cristo. Se o próprio Deus habita em mim, fala comigo nas minhas orações. Eu vou esperar alguém abrir a boca e falar para mim? Isso é adultério espiritual. A igreja está entendendo? E estão aí as ovelhas de Cristo sendo arrastadas. Arrastadas. Eu tenho pena, eu me compadeço hoje de ver as ovelhas de Cristo assim, ó, com um tapa, sendo enganadas por homens em altares. As coisas pervertidas estão sendo ditas dentro das igrejas. O diabo tem dominado altares por habilidade de homens com microfones nas mãos. Está corrompendo o rebanho de Cristo, fazendo o rebanho sofrer. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quando uma pessoa coloca medo nas ovelhas, igreja, ela está falando algo pervertido. Quando um líder, sabe, fala para uma ovelha que a salvação pode se perder, ela está falando algo pervertido. Ele vai ser o primeiro a perder, então. Porque há poder no nome do Senhor Jesus, o qual é aquele que eu prego neste altar. E é Ele quem garante a minha salvação e a tua. Você não pode fazer nada para se salvar, ouça isso. Nem muito menos eu. Nós temos uma salvação para ser desenvolvida para a nossa alma aqui nesse tempo. Mas a salvação é para o Espírito. A salvação eterna é para o Espírito. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Carne. A nossa alma são os nossos sentimentos, ouça isso. Você que vive assim, ó, nessa linha. O que é essa linha, pastor? Altos e baixos. O crente em Jesus tem que andar aqui, ó, em uma linha só. Não assim. Porque isso aqui, amados, significa que precisa de salvação para a alma. E quando eu encontro a salvação para a minha alma, tudo se estabiliza. Porque a alma são as minhas emoções. A alma é o meu intelecto. A alma
é quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou bem, quando eu estou mal. Isso é alma. Então o apóstolo Paulo diz, olha, desenvolvei a salvação para a vossa alma. Porque para o espírito, ele já garantiu. Senhor, lembra-te de mim quando hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo. Ele falou, viu, então, vou pensar aqui, vou ver aqui, viu, como é que você foi aí, viu? Então, eu fui ladrão e estou morrendo aqui crucificado como ladrão. Então, mas eu vim te salvar. Eu vim para te salvar, eu vim para pagar tudo isso aí. E você está me confessando porque você é meu filho. Porque o outro aqui do lado aqui não é meu filho e ele não vai me confessar. O outro aqui vai zombar mesmo. O outro aqui, sem chance para ele. Mas você é meu. E nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque eu vim para resgatar o meu povo. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Boas novas de grande alegria. Eu não sei se isso causa alegria no teu coração, mas, amados, no meu coração ele transborda de alegria só de eu falar essas verdades. Amém? Espero que você também esteja recebendo essa alegria no teu espírito. Glória a Deus. Então, no grego, a palavra reforma é diartoses. Que é muito importante, viu, amados, a gente ter também a base a original da tradução de nossa Bíblia, viu? Porque muitas coisas na tradução ficam um pouco estranhas. Por exemplo, eu vejo o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Sim ou não? Está sentado à destra de Deus Pai. Sim ou não? O que você imagina numa fala dessa? Você imagina um ser sentado e alguém do lado. Sim ou não? À direita. Aí eu lhe pergunto, no céu tem quantos tronos? 1. Quem está sentado neste trono? Jesus. Porque Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Então, pastor, mas por que na Bíblia está escrito que Estevão viu o Filho do Homem sentado à direita de Deus? Aí você vai para o original grego e então compreende. À direita ou à destra, enfim, tem esta tradução. Pleno poder. Plena autoridade. Então Estevão viu o Senhor Jesus assentado no seu pleno poder de Deus, na sua plena autoridade de Deus. Nada a ver assentado do lado de alguém. Amém? Então, olha, no grego a palavra reforma é diartoses e significa corrigir, emendar, endireitar o que a lei distorceu. Amém? É urgente uma reforma. Hebreus 6, 1 e 2 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, Cristo na carne teve a sua doutrina, teve os seus ensinamentos, com o qual eu já disse, ele cumpriu toda a lei. Aí o apóstolo Paulo diz assim, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento. Eu não posso pregar arrependimento, irmão. Se eu pregar arrependimento, eu estou pregando o evangelho de Pedro. E a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, não da incircuncisão. Porque a Paulo foi dado o evangelho da reconciliação. Então a reconciliação automaticamente leva ao arrependimento do Filho de Deus. Agora, se eu ficar aqui só pregando pecado, 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 e dizendo, se arrepende, irmão, eu estou indo contra a Bíblia. Estão entendendo? Por quê? De obras mortas e da fé em Deus. Eu não posso nem pregar fé em Deus para você. Por quê, pastor? Porque todo aquele que é filho vai receber o dom da fé e ele vai crer por si próprio. Isso não é algo humano. Não é algo que alguém pode fazer, alguém pode realizar. Esta obra é perfeita, é divina e é do Senhor. Versículo 2. O ensino de batismos está na Bíblia. Está na Bíblia. E agora querem fazer um tanque batismal lá na praça da Bíblia. Por quê? Porque falta o conhecimento. O ensino de batismo da imposição de mãos. Outrora aqui na igreja acabava o culto, amados, eu chegava em casa quase meia-noite. Tinha dia. A fila chegava lá na porta e não ia embora sem antes eu colocar as mãos para orar.
Eu louvo a Deus que hoje as ovelhas vêm para me dar um abraço e me desejar uma ótima semana, uma ótima noite. E graças a Deus, amados. Por isso, porque as ovelhas entenderam. As ovelhas entenderam o poder que está nelas, pelo Espírito Santo que habita nelas. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu não tenho que ficar falando de inferno, de juízo eterno. Olha, o Senhor Jesus vai voltar. Quem vai subir? Quem vai ficar? Eu não posso fazer isso, irmão. Amém? Aí o versículo 3 não está aqui, mas diz assim: isso faremos se o Senhor permitir. O apóstolo Paulo disse isso, porque alguém talvez pode ir lá querer olhar e vai estar escrito isso. Isso faremos se o Senhor permitir. Se o Senhor tivesse permitido, estaria escrito. Não tem nenhum outro texto escrevendo. O apóstolo Paulo escrevendo, viu? Vamos voltar a fazer os batismos, vamos voltar com a imposição de mãos, vamos voltar com a base de arrependimento de obras mortas e vamos voltar a pregar a fé em Deus. Não há mais nenhum trecho da Bíblia, nenhum texto da Bíblia dizendo que Deus permitiu. Amém? Então nós cremos que para se fazer uma reforma em uma igreja, assim como nós começamos neste lugar, tem que deixar de lado, tem que pôr de parte as coisas da lei. Representa a lei? Tô fora. Simboliza a lei? Tô fora. Tem alguma ligação com a lei e o tempo da lei? Tô fora. Tem alguma coisa relacionada com Jesus Nazareno, com algum rito que ele cumpriu na carne? Tô fora. Por quê? Porque eu vou seguir o Jesus ressuscitado. Amém? Jeremias 1,10 diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar... Amados, isso aqui é tão forte. Quando Deus me revelou isso aqui, eu falei: Senhor, não faz isso comigo, não. Porque uma coisa é certa, mano, aquele que Deus chamar para isso, se retroceder, Deus não tem prazer na vida dele. É Deus quem abre os olhos para entender. Mas a partir do momento que Deus abre os olhos e essa pessoa entende e depois pensar em retroceder, não tem mais o prazer de Deus na sua vida. Pode ser um filho, pode herdar a salvação, mas aqui nesta terra não vai ter a alegria do Senhor manifesta na sua vida. Jonas foi um profeta. Amém? Ele foi profeta de Deus, eleito, salvo. Está no seio de Abraão. Mas ele não fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele não teve a alegria de Deus na sua vida. Por isso foi para a barriga do peixe e lá ficou por 3 dias e 3 noites. Então, quando o Senhor me revelou isso, amados, não pense você que foi fácil para mim. Não foi. Mas a obra é o Espírito Santo quem faz. Não é de muito falar, não é por força, não é por violência. Mas quando ele toca, quando ele tira as escamas e nós olhamos para a palavra e conseguimos entender que é de fato isso a verdade, pronto. O compromisso está dado. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, para que eu edifique certo, para que eu plante certo, antes eu tenho que destruir. Antes eu tenho que quebrar. E eu não posso poupar a língua com a palavra de Deus. Se eu guardar a minha língua, isso será me cobrado naquele dia. Dentro dos céus, diante dos anjos, diante dos santos, todos nós prestaremos contas a Deus. E eu não quero ser envergonhado naquele dia. Quando o Senhor nos dá o compromisso de reforma, nós temos que entender que é Ele na nossa vida, não nós mesmos. Nós temos que entender que a obra é dele, não nossa. Que a obra já está feita, completa e perfeita. A de salvação. E nada irá se perder. E estamos aqui nesta vida para cumprir um propósito divino, que é o maior propósito na nossa vida. Ninguém aqui nasceu para ser engenheiro, ninguém aqui nasceu para ser professor, ninguém aqui nasceu para ser médico, ninguém aqui nasceu para ser construtor, ninguém aqui nasceu para ser, sei lá, qualquer outra profissão, instalador de som. Ninguém nasceu para isso, isso são as nossas escolhas.
Todos nós nascemos aqui para glorificar a verdade. Todos nós nascemos para pregar o evangelho da salvação que há em Cristo Jesus. E não por meio de obras, mas sim por meio da fé. Este é o nosso chamado, amém? É a ordem de Deus, amados. Chegou para a nossa vida e agora? Vamos embora. Vamos em frente. Essa igreja tem 1 ano. Somente 1 ano. Grandes coisas o Senhor irá fazer nessa cidade, eu creio. Porque é a mão do Senhor. Nós não somos igreja de movimento. Não somos igreja de movimentos. Este altar, para a glória do Senhor, este microfone está na minha mão há 4 anos. Para a glória do Senhor, não por mérito meu. E enquanto o Senhor me der o fôlego de vida e a capacidade, eu estarei aqui ensinando e pregando o evangelho da salvação. A todos que o Senhor enviar por estas portas. Porque é Ele quem vai trazer. Esta porta foi Ele que abriu, não foi eu. E as ovelhas são dele, não são minhas. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Efésios 4,14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os homens que estão em altares hoje induzem o povo de Deus a erros. E por isso o povo de Deus não vive por cabeça nessa vida, amados. Desculpe falar. A maioria do povo de Deus vive por cauda. Vive com uma vida rastejante. Vive com uma vida onde não herda as mais de 7.000 promessas que o Senhor tem para eles. Por quê? Pela falta do conhecimento e por eles entrarem pelo caminho de artimanha de homens. Pela astúcia de homens que induzem ao erro. E Deus não tem parte com iniquidade, irmão. Ouça isso. Onde há iniquidade, Deus não se revela. Deus não se manifesta. Não, pastor, mas é a igreja, está lá os filhos de Deus. Então, pelas misericórdias do Senhor, não pelas melhores e superiores promessas. O Senhor Jesus disse que para os seus amados tem uma mesa posta com um banquete. E os seus filhos é para se assentar à mesa com ele. E só se assenta à mesa pela graça. O Senhor Jesus disse que os cachorrinhos comem das migalhas. É a Bíblia quem diz, não sou eu. Eu não quero migalhas. Você precisa entender que você também não deve querer migalhas. Deus tem o melhor. Amados, se todo aquele sacrifício dele, se todo o sofrimento dele, não trouxer para a nossa vida uma vida em paz, uma vida boa, o sacrifício dele não vale na minha vida. Eu não estou crendo totalmente. A igreja está entendendo? Tito 1, 10 e 11 diz assim: porque existem muitos insubordinados. Paulo escrevendo a Tito: palradores frívolos e enganadores, especialmente os da lei. Circuncisão é lei. É preciso fazê-los calar e não lhe dar ouvidos. É sério isso, igreja. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Ah, pastor, mas estão todos indo para a igreja, olha que lindo, mas estão sendo enganados. E Deus não está aplaudindo isso. Deus está dizendo, viu, cadê você que eu chamei para a reforma? Cadê você para se manifestar nesse tempo? Para destruir, para quebrar, para arruinar e depois edificar como eu quero. Isso é muito sério. Gálatas 3,11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então quem vive a graça de Deus tem a mente de Cristo, irmão. Está se apropriando por fé de tudo que foi consumado na cruz do Calvário. Que pensa como Cristo pensa, que fala como a Bíblia fala, se comporta como a Bíblia ensina. Em Gálatas 4, 21 a 27, o apóstolo Paulo escreve assim: dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, ouça e entenda. Porque estas mulheres são 2 alianças. Isso é tremendo, igreja. Uma, na verdade, se refere a Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar, a lei.
Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Jerusalém terrena está em escravidão hoje ou não? Sofre ou não sofre hoje? Muito. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Olha para as igrejas da lei e olha para a igreja da graça. Quantas igrejas da lei tem? Quantas igrejas que pregam a graça genuína existem nessa terra? Por quê? Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. As duas mães simbolizam as duas alianças. A escrava, Agar, a lei. A livre, Sara, a graça. E são mais numerosos, mas os filhos da abandonada que os da que tem marido. Por isso aqui nós não nos preocupamos com a quantidade. Tranquilo, amados. As da lei vão estar sempre lotadas. E aqui, aqueles que Deus enviar. Aqueles que Deus escolher para viver essa liberdade que há em Cristo Jesus. Amém? Quantos irmãos nossos estão em escravidão? E quantos estão vivendo esta graça maravilhosa? O povo da lei vai ser sempre mais numeroso que o povo da graça de Deus. Receba isso e entenda. Gálatas 4, 28 a 30 diz: vós, porém, diga amém. Irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Nós nascemos segundo o Espírito, não segundo a carne. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Amados, Abraão mandou Agar embora com seu filho ou não? Tem crente que tem dó de deixar rudimentos da lei. Tem crente que pensa duas vezes para deixar alguma coisa. Tem crentes que é apegado a sentimentos da carne. Não, mas foi ali que eu me converti. Ah, foi ali que eu recebi a Cristo. Ah, mas eu tenho um apego tão grande com o fulano, com o cicrano. Deus disse: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Quer que eu explique isso? Os que o povo da graça recebe, os da lei não podem receber. O que nós, que vivemos por fé, e por fé genuína no Evangelho da graça de Deus, recebemos no Espírito, a começar pela confiança na salvação, pela alegria da salvação, os nossos irmãos da lei não recebem isso. Porque eles vivem com medo de ir para o inferno. Essa é a verdade. Eles vivem com medo do diabo. E nós não, porque nós temos a confiança e a segurança em Cristo. Então só a graça revela essa segurança para as nossas vidas. Amém? Os árabes estão lá perseguindo os judeus até os dias de hoje. Assim como a lei persegue a graça, amados. Nosso apóstolo no Rio de Janeiro, quando ele começou a pregar a graça, metralharam o carro dele, ele e a família dentro. Bandidos lá, pastor? Não, líderes de outra igreja. Quiseram fazê-lo calar. Quiseram matá-lo, exterminá-lo dessa terra. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor o guardou, amém? Porque foi o Senhor quem revelou essa graça a ele. E chega à nossa vida hoje também, pela instrumentalidade da vida dele nas mãos do Senhor. Então, amados, não se assuste quando formos perseguidos. Estaremos sendo perseguidos pela verdade, pelo nome de Jesus, não por nós mesmos. Amém? Agar perseguiu Sara. Ismael perseguiu Isaque. Amém? Mas importa para nós sabermos que os da lei jamais podem herdar aquilo que nós da graça herdamos pela promessa em Isaque. Todos os filhos que são da obra da lei e todos os filhos que são da graça são salvos por Jesus, entenda isso. Todos, estando em qualquer igreja que esteja confessando Jesus Cristo, são salvos por Jesus. Mas a questão é a herança dos filhos da livre e a herança dos filhos da escrava. A herança dos filhos da livre não está disponível para os filhos da escrava. É a Bíblia que está dizendo, você crê? Gálatas 4,31 diz: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Pastor, mas ali também é graça, pastor.
Não, pastor, mas ali fala da graça. Tem algumas coisinhas assim que são relacionadas à lei, sim. Tem lá um batismo, tem lá um jejum. Então não é graça, irmão. Não é graça. Desculpe dizer, é desgraça. Por quê? O apóstolo Paulo disse, um pouquinho de fermento, um pouco de fermento, o que faz? Leveda toda a massa. Então o Senhor Jesus olha e diz, não tem como eu aceitar. Gálatas 5, 1 e 9 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pé na lei e um pé na graça é adultério espiritual. Amém? Se eu quero viver pela lei, então nós temos que passar para você 613 pontos da lei mosaica para você cumprir. Já lhe alertando que você não será justificado por ela. Porque só por fé nós somos justificados. E por fé genuína na obra da cruz do Calvário. Hebreus 8,13 diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Tem que desaparecer das igrejas os preceitos de leis. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Quando que o Senhor Jesus disse nova? Porque o apóstolo Paulo diz assim, quando ele diz nova, quando foi que o Senhor disse nova? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é importante nós sabermos, amados, que a aliança em vigor não é algo que foi adicionado à antiga aliança. A aliança em vigor, ela é completamente diferente da antiga. A nova e eterna aliança, ela não veio para ser somada à antiga aliança, ela veio para substituir a velha aliança e não para vigorar junto. Amém? Então a ceia do Senhor, que hoje nós vamos celebrar, para a glória de Deus, nós vamos fazer em memória do Senhor, hoje nós temos o pleno entendimento disso. Nós sabemos que há ministérios que colocam a condenação sobre as ovelhas de Jesus a respeito da ceia. Quando o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, examine-se, e coma, e beba. Ele não está dizendo, examine-se e não coma. Examine-se e não beba. Examine-se e coma. O examine-se é o quê? Examine-se e entenda que se você realmente crê no sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Se você crê neste sacrifício, mas se você crê de todo o teu coração, então você é digno de participar desta ceia. Porque, amados, com todo respeito, digno aqui não tem nenhum. A começar por mim. O apóstolo Paulo disse isso. Eu necessito dessa salvação. Eu sou o primeiro que necessito. Assim eu. Mas Ele nos tornou dignos. Ele nos santificou. Ele nos purificou e nos tornou participantes deste momento. Por isso não sou eu quem determino a tua participação na ceia. Pelo contrário, eu estou aqui para encorajar você a participar da ceia do Senhor. Eu estou aqui para dizer para você, coma deste pão e beba deste cálice. Se você realmente crê que Jesus naquela cruz pagou todos os teus pecados. Se você crê que o poder de Jesus é maior que qualquer pecado desta vida terrena. Se você crê nisso, você é digno de comer deste pão e beber deste cálice. Porque eu sei que se o Senhor Jesus chamou você para ter uma vida regenerada, você não vive mais em pecado. Eu e você pecamos porque somos pecadores. Mas não vivemos mais em pecado, porque o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus nos lavou, e hoje andamos em novidade de vida, no reto e vivo caminho que Ele nos concedeu no amado.
Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.